Vocês têm algum tipo de desconforto na articulação da boca? Tem um pouco de dificuldade para comer, para mastigar? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Yasuda, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os problemas da ATM. Teve um vídeo que a gente falou sobre os estalos da ATM. Eu vi que deu bastante repercussão, bastante gente me perguntou, bastante coisa. E hoje eu gostaria de falar outros problemas que pode acontecer com a articulação, além dos estalos, do deslocamento do disco articular. O que mais pode acontecer com a nossa articulação? Primeira coisa, se você tem algum tipo de dor, zumbido, dificuldade para mastigar, dificuldade para abrir boca, ou até travamento de boca aberta, isso aí já é um sinal de problema da sua articulação. E geralmente, o que acontece com a articulação inflamada? A gente visualiza bastante os vasos bem assim evidentes, que significa que lá na articulação está com um processo inflamatório. Então a gente vê assim bastante evidente assim um aumento dos tamanhos, do número de vasos. A gente não vê um tecido rosa claro, um tecido articular saudável. Em alguns casos a gente vê essa inflamação que a gente chama de sinovite. Muitos pacientes têm dor, e a gente visualiza a articulação assim com os vasos que eu falei um pouquinho demasiados, um pouquinho alterados, com uma maior quantidade. Outra coisa que também acontece é a chamada condromalácia. O que é a condromalácia? A cavidade, o teto da cavidade, onde tem a eminência articular, que é aquele ossinho aqui da base do crânio, que são dois ossos, o da mandíbula e o da base do crânio. O tecido da base do crânio, ele não é no osso direto, ele é recoberto por um tecido de cartilagem. É um tecido fibrocartilaginoso, que ele protege o osso. E não é então osso no osso que faz o contato. Lembra que no outro vídeo que eu falei dos estalos? Tem a mandíbula, a cabeça do côndilo da mandíbula, o disco articular e o osso da base do crânio, que tem a fossa e a eminência. Então, esse tecido fibrocartilaginoso ele vai recobrir toda a fossa e a eminência, a parte de cima. E muitas vezes esse tecido ele começa a ficar frouxo. Essa cartilagem, esse tecido fibrocartilaginoso, ele pode começar a ficar frouxo. Por alguns motivos, alguns problemas degenerativos que o paciente possa ter. Geralmente com a idade pode ir aumentando. Essas chamadas condromalácias, que a cartilagem ela vai se esfacelando, ela vai soltando do osso, ela pode até formar algumas erosões, algumas regiões que ficam sem proteção nenhuma do osso, ficar o osso exposto. Então alguns processos degenerativos pode causar. Também questão do trauma, às vezes assim de apertamento, bruxismo, ele como tem muita frequência de microtraumas, também pode ajudar a aumentar a condromalácia da articulação. Nesses casos da sinovite, da condromalácia, a gente geralmente faz a artroscopia. Por quê? Porque a gente fazendo o básico, que é a lavagem da articulação, a gente consegue remover muitos elementos do processo inflamatório para restabelecer um pouco a normalidade da articulação, para também evitar que isso evolua com mais rapidez. Bem como também os pacientes que têm artrite reumatoide. Às vezes a gente vê o paciente com artrite e a articulação dele já tem um grau de degeneração.
A eminência já tem uma alteração no formato, além da fibrocartilagem que eu falei, né? O osso às vezes já tem um desgaste diferente. O osso do côndilo, da cabeça da mandíbula também pode estar menor ou com bem anormal, o formato dela bem diferente. Então, no começo a gente não indica prótese de articulação direto. Se tiver cobertura, mordida, tudo normal, e tiver apenas a sintomatologia, apenas não, que já é muita coisa, né? A gente já vê no exame bastante degeneração, né? Que nem eu falei, pode ser perda óssea, né? O volume está diminuído. Então, de início, pelo menos, às vezes a gente indica a artroscopia, para a gente fazer essa inspeção, remover esse líquido sinovial que tem bastante conteúdo inflamatório. Então a gente faz o caminho assim, do mais conservador primeiro. E outras coisas que também pode ajudar esses pacientes que têm condromalácia, além de fazer o processo da lavagem, como eu disse, é por causa pode ser microtrauma. Então usar a placa. Usa a placa para quê? Para ter um alívio na articulação, para não ficar forçando sempre a articulação. E pode ser medicamentoso também. Algumas vezes a gente receita alguma medicação de colágeno para ajudar a minimizar um pouco esse processo de dor e o reparo da articulação. Então a gente sempre vai da placa. Eu já falei isso nos outros vídeos também, né? Pode ser medicamentoso e também verificar com o paciente se ele não tem algum tipo de doença imunoinflamatória, né? Igual essa questão da artrite reumatoide, né? Que pode acontecer até em jovens, em crianças, né? Crianças sim, jovens, né? Pode acontecer também por algum motivo assim não específico, é mais difícil de identificar, né? Mas pode acontecer também. Além da condromalácia, além da sinovite, que é a inflamação que acontece lá na articulação, o que mais pode acontecer e a gente vê acontecer também? São as aderências. Além do deslocamento do disco articular também, que é aquela cartilagem que fica estalando. Muitas vezes a articulação ela vai formando, por conta do reparo desse processo inflamatório, ele tenta fazer um reparo na articulação. Só que daí o que acontece? Muitas vezes ela promove algumas aderências na articulação, né? Do teto da cavidade com o disco articular. Então fica uns filetes, né, de tecido fibroso que às vezes o paciente ele consegue abrir normal, só que ele tem um certo desconforto, ele tem que forçar um pouco a mais, né? Porque essas aderências ela pode formar na cápsula, na parte lateral, na parte de cima ou na parte da frente também. Então, né, não é sempre um lugar específico. Aí a gente pode também melhorar essa mobilidade, esse desconforto, né, removendo as aderências por meio da artroscopia. A gente liberando elas, vai ficar mais fácil para o paciente fazer a função normal de mastigação, abrir boca, e vai ter menos desconforto. Porque às vezes a paciente nem tem mais tanta dor, mas ele fica esse desconforto para abrir, para mexer, porque ele percebe a articulação um pouco travada e ele precisa forçar para ir para o lugar, assim, não em princípio para ir para o lugar, porque já está, mas para liberar um pouco a articulação devido às aderências, né, que fica grudado mesmo, tá? Então seriam esses problemas também que acontecem além do deslocamento do disco articular, que é aquela cartilagem que eu falei que fica estalando, né? A sinovite, que é a inflamação da articulação, que também tem vários graus, pode ser um grau menor, né? Isso aí também depende também do que a gente visualiza dos vasos sanguíneos na hora. Sinovite, as aderências e a questão da condromalácia, que é quando a cartilagem começa a soltar do osso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, continuem enviando as mensagens para mim, tá? Eu vou fazer questão de responder vocês, tá? No que eu puder ajudar. Curta nosso canal, nossa página no Facebook também.
Se puderem entrar na nossa página no Facebook, tá? E vou ficar à disposição de vocês, tá bom, gente? Um grande abraço.